Bom, gente, a gente já deu umas pinceladas aqui sobre a questão de que ninguém passa imune às coisas, né? A vida, no modo geral, as relações, e que as nossas decisões acarretam em consequências boas e ruins. O tempo todo, não é só boa nem só ruim. E a gente vai dar uma pegada assim nessa parte agora, pós-relação, vamos dizer assim, né? Primeiro, né, a maneira de você se relacionar. E foi o que a gente tratou no último vídeo. Essa parte a gente já vai falar a partir disso. Né? Essa parte já vai ser depois dessa tomada de decisão. Bom, então, o que eu quero dizer que ninguém é imune? Por isso eu quis pegar filmes, eu gosto de trabalhar com exemplos, né? O Dr. Malo está fazendo um trabalho bom, com qualidade, trabalho respeitável em princípio, né? Os princípios que norteiam ali o trabalho dele são dignos de respeito para um consenso mais geral. Isso é difícil de falar, porque eu estou generalizando, mas eu estou falando das bases da sociedade são fundadas, né, em ciência, na verdade e tal. Questiona-se a intenção dele, né, mas se a intenção se prova, se mostra verdadeira a partir da própria constatação ali dos elementos que estavam envolvidos como não sendo falsos ou um tipo de golpe. Ele apresenta uma questão científica de batidas, né, na cabeça, de contusões que acontecem de fato. Então, são fatos, né? Você não questiona fatos, você pode questionar pessoas, você pode questionar moral, né? Que é o que as pessoas tentam fazer com ele, né? Mas o fato, né, de que alguém bate a cabeça e aquilo gera uma espécie de uma ruptura ali interna no cérebro da pessoa e tal, isso daí é observável. Dentro de certas condições que ele apresenta, é uma questão observável. Esse embasamento, assim, essa postura, ele, o Dr. Omalo, se enquadrando no sistema, no funcionamento do sistema. Ele segue o procedimento, ele faz o que ele tem que fazer para trabalhar, para poder apresentar esse resultado, né? Ele segue um caminho, um método científico, né? Que nós falamos, método, caminho do conhecimento. A própria ciência tem o seu método, né? Então, mesmo assim, ele tomando decisões, ele vai trabalhar de uma maneira e o colega dele trabalha de uma outra, né? Parece bem ali a diferença entre eles. Não mostra o colega trabalhando, mas a postura diante desse trabalho, a oposição que o colega faz, a maneira dele trabalhar, né? Obviamente esse colega não trabalha igual. E quando ele faz um trabalho que ele entende como mais certo, ou melhor, mais conveniente, mais profissional, seja qual for o argumento, a visão do Dr. Malo, essa sim poderia ser questionada, mas não por mim. Não quer dizer que só por isso ele vai ser tratado com justiça e ele vai passar imune, vai passar por cima de todo mundo. E exatamente o que acontece ao contrário. A NFL tenta passar por cima dele, negligencia ele pelo menos aí uns 3 anos. Fica essa luta, essa negação, né? Então, não é uma fórmula matemática. Faz isso que dá certo e pronto. Até acabou dando certo ali a questão científica para ele, mas a um preço alto. Tem aí novamente, né, a perda do filho, né, que eu já mencionei outras vezes como acho que é o pior, né? Para mim, às vezes para os outros não é, né? É a casa que eles iam construir juntos também, que ele teve que abandonar o projeto e tal, mudar de cidade, porque ali não aparece, né, o quanto ele gostava daquela cidade. Ele tinha uma vida ali na comunidade, na igreja, então ali era o lugar dele também, ele teve que sair. Não existe essa promessa, sabe? E que você faz tudo direitinho que vai dar tudo certo. Se houvesse, seria mais fácil. Quando a gente faz a idealização das coisas, geralmente é mais fácil.
A gente idealiza de uma forma meio prática. A gente não idealiza com um monte de obstáculo, com fulano chato. A gente idealiza geralmente focando mais no que a gente quer. A gente pode idealizar de qualquer maneira. Estou dizendo assim, geralmente assim, eu quero comprar um carro. Você se imagina pagando a prestação. Você não imagina a tua avó morrendo no meio da prestação, você tendo que pagar o enterro, ou você sendo demitido. Você pode ter prudência, mas assim, geralmente quando você fala de comprar um carro, você não fica imaginando o meio do caminho. Não é uma coisa que a gente costuma fazer de uma maneira geral, tá? Não é que não possa, né? Nesse sentido, não há promessas. Aí, o que acontece? As pessoas sabem que a gente bem que gostaria de uma promessa. E aí a gente volta lá naquela questão no início da apresentação. Prometem 10 passos básicos para você chegar lá. Pô, cara, quem dera que você pudesse dar só 10 passinhos básicos, entendeu? Como seria mais fácil viver? Poxa, vou tentar. Poxa, como seria mais fácil ganhar na loteria em vez de ter que trabalhar? Vou tentar. Aí a pessoa começa a tentar trapacear, vamos dizer assim, com esse sistema, com essa coisa mais geral, mais mundana. E eu digo trapacear, não que a pessoa seja desonesta, mas assim, ela não encara com honestidade o desafio que ela tem pela frente para chegar onde ela quer. Ela quer contornar essa lógica que ela sabe que tem, ela quer corromper ou subverter essa lógica. Não estou dizendo que quem joga na loteria é trapaceiro, mas assim, está tentando contornar as dificuldades por um outro caminho. Nesse sentido, sabe, dar uma rasteira na vida, assim, num sentido até positivo, é o que as pessoas fazem, assim, não estou falando para condenar, não. Mas a gente entende assim, poxa, a pessoa quer ter uma vida mais fácil. Eu quero também. Quem não quer, né, ter uma vida mais fácil? Só que, por exemplo, né, tem gente que ganha loteria e é assassinado. Tem gente que ganha loteria e fica cercado de gente interesseira, ou ganha loteria também, daqui a 5 anos já gastou tudo. Isso acontece bastante também. Em poucos anos a pessoa gasta todo o dinheiro, porque a pessoa não está realmente cuidando da vida dela. Ela quer não ter que cuidar nesse momento. É uma irresponsabilidade. Ela não quer ter que responder mediante esse trabalho, essa lida, porque o trabalho é lida, né? A lida com a própria vida. Eu quero uma casa, mas eu quero ganhar. Um cara que quer na loteria, ele quer ganhar. Ele não quer construir, trabalhar. Ele quer ali pegar um papelzinho mágico para não ter que trabalhar, para não ter que fazer o caminho mais comum, que é o mais provável também. Quando eu digo mais provável, não é certo, tá? Não há promessas, eu estou dizendo. A igreja, né, não a igreja, vamos dizer assim, mais ética, né, não essas mais éticas, mas tem igrejas que apelam chamando a pessoa para vir receber a bênção de Deus. Você não conhece a pessoa, você não pode falar por Deus, então aquela pessoa talvez não seja digna da bênção. Que bênção? E geralmente, quando fala vem receber a bênção e tal, tá dando a entender um caráter mais material, que sua vida vai ser melhor, sua vida vai ser mais abastada. E não é esse sentido, que no caso eu estou dando exemplo aqui de igreja, estou falando de igreja cristã, não é esse o sentido da bênção que o cristianismo prega, num aspecto mais prático e mundano. Ele fala bem claro ali, da César o que é de César, Deus o que é de Deus. Mas a pessoa na igreja muitas vezes quer chamar o outro com as tentações de César. Vem aqui para receber a bênção, faz isso aqui, que doa aqui dinheiro que você vai receber em dobro. Cara, não pode prometer dinheiro. Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Com essa promessa. Deus tem a ver com dinheiro tanto quanto qualquer outra coisa, mas tem muito mais a ver com aquilo que você faz da sua vida, de você amar a si e ao outro como um caminho, conhecer-se a si mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Amar a si é o conhece-te a ti mesmo também. Amar a si é cuidar de si. Então, assim, tem muito a ver com o cristianismo isso aqui e muito pouco a ver com essas igrejas, né? Que o cristianismo não pertence às igrejas, né? Só pertence a Cristo e a Deus, né? Não pertence nem ao homem sequer. O que é dito, melhor dizendo, o que é dito no cristianismo? O cristianismo, enquanto esse ismo, ele pertence sim
né? Porque a gente faz dele o que a gente quer, inclusive, e distorce, né? Por meio dessas promessas, dessas coisas. Então, assim, você vê alguém com um carro, pô, fulano é abençoado. Aí o outro chega a pé, não é. Então o valor está nas coisas. Pastor, pô, tem dinheiro, tem mansão, aí fala, Deus vai te abençoar. Pô, através disso, de dinheiro, de mansão, porque não é isso também que as pessoas vêm pedir muitas vezes? Às vezes, por exemplo, vem pedir saúde. Pô, cara, e aí? Neurose? Deus dá saúde, Deus promete saúde para alguém, você vai ter uma vida, cara, que vai acabar. Você não vai ter saúde para sempre. Aí a pessoa vai lá pedindo saúde pro filho, por exemplo, saúde para a mãe. Pô, dá para entender? Claro que eu entendo, mas não é sobre isso. Por exemplo, o cristianismo, não é. A maioria dos lugares assim, que tem uma espiritualidade vão estar falando muito mais de você ter uma lida, uma aceitação, fazer o que te cabe, do que você querer modificar as coisas, querer fazer alguém ficar saudável. Tem muito mais a ver com você viver aquela situação, aceitar, compreender e ver o que está assim ao teu alcance, mas não mudar o que aquilo é necessariamente, sabe? As pessoas ficam doentes. Isso é uma condição humana, por exemplo. E as pessoas querem pedir saúde, querem logo, já querem o milagre. Tanta música falando do milagre, não, porque o milagre não é que milagre. Milagre né, sobrepor-se à física, à biologia. A pessoa quer mudar o mundo, a maneira que o mundo funciona, e isso não existe. Não é isso, não é nem preciso. Quando a pessoa entende, no caso o cristianismo, não é preciso. Como não há promessas, o que acontece com o Mike Webster? Ele faz tudo direitinho, joga, pô, o cara foi campeão, o cara era um ícone e foi abandonado. Quando o colega dele vai falar com ele ainda repete essa máxima, sabe, de finish the game. Sabe, tudo que a gente tem que fazer é terminar o jogo, a gente só tem que fazer a nossa parte. Ele ainda repete isso pro colega dele, mesmo estando ali numa situação em que está evidente que não é o suficiente terminar o jogo, ele já terminou. Mas ele só sabe isso, e ele não sabe mais nada. Então, assim, de certa maneira, essa é a medida do quanto falta da responsabilidade sobre si mesmo. Né? Aquela responsabilidade da qual ele abdicou, se colocando aos cuidados da NFL, como também aquele representante lá naquela cena da mesa. Ele abdica da capacidade de pensar, da responsabilidade em nome do conforto. Por isso ele está sendo ameaçado, porque o que vai sobrar se ele não tiver a NFL? Nada. Ele deixou de ser homem, ele deixou de ser responsável, ele deixou isso, ele deixou aquilo, não sobra nada. Ele só é alguma coisa por causa da NFL. Entende? A resposta não está em si mesmo. Por isso eu dei o exemplo da homofobia, porque quando a pessoa sabe que ela é homem, por exemplo, ela não tem por que se sentir ameaçada, porque a resposta tem que estar nele mesmo, não no futebol. Você não pode tornar o país afeminado se você for homem. Você não pode ser tornado afeminado se você é homem. Porque você sabe quem você é, você tem uma identidade, e não é o outro que vai fazer você deixar de ser. Sabe, olhe para si mesmo. Você deixaria de ser homem ou de ser mulher porque de repente acabou o vôlei, porque não tem mais biriba no teu bairro, você vai virar gay, ou vai virar hétero, sabe? E se é que alguém vira, né? Eu tô falando porque para a cabeça dessa pessoa vão virar, a pessoa vai passar a ser afeminada, sabe? Ou as próximas gerações, sabe? Então você virou, sabe? O que te constitui homem? Então você não é homem, te fizeram homem, percebe? Não tem uma estrutura, essa pessoa não se sustenta por si só. Ela precisa do futebol, ela precisa de coisas que digam que ela é homem. Então ela vai mascar tabaco, vai coçar o saco, vai cuspir no chão, vai fumar charuto. Aí a mulher precisa usar lacinho rosa, precisa usar sandália, porque senão ninguém sabe quem é. E isso é uma falha grosseira, grave na identidade da pessoa. Ela tem que saber quem ela é.
Não, tipo assim, então eu boto um lacinho no pé do cara e ele vira mulher? Porque o lacinho é coisa de mulher? Então você não é homem, você só está vestido como homem. E aí, é fantasia? Porque eu posso me vestir de pirata. Eu sou pirata? Eu vou me vestir de homem, eu sou homem? Percebe? Se eu trabalho na NFL e eu não tenho caráter, a não ser que a NFL diga que eu tenho caráter, eu não tenho. Mesmo que ela diga que eu tenho ou não tenho, ela está atribuindo a mim, mas eu não tenho. Ela está dizendo que eu tenho. O que ela diz é um dizer, não é um caráter. O caráter eu tenho que ter. Não é ouvir alguém dizer que eu tenho. Identidade. Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, do livro Assim Falava Zaratustra, que ele diz que o herói não teme perecer, né? E aí, num certo contexto, basicamente, eu estou pegando aqui uma coisa um pouco reduzida, você segue valores. O que é o herói, né? Assim, em nome de um valor, de um bem, você segue uma tal orientação e atua de acordo com essa orientação, né? E o herói está ali, né, para salvar, para agir em nome desse bem, que se supõe que seja um bem comum. Mas nem mesmo nas histórias de herói as pessoas todas concordam. Um exemplo assim bem fácil é o Homem-Aranha, onde ele está sempre sendo criticado pelo jornal. O próprio Super-Homem, sai aquelas notícias no jornal muitas vezes supondo que ele é um vilão e tal, essa questão. O Homem-Aranha sofre bem mais com isso, né? Quem acompanha as histórias, né? Então, assim, mesmo num caso de um herói, não tem um consenso ali, nem mesmo na própria história dele. Quando o Nietzsche fala, né, que o herói não teme perecer, é que, assim, ele teme alguma coisa, né, ele sabe que pode também se perder, mas ele vai justamente nesse caminho de se tornar ele mesmo, de se encontrar e de ser ele mesmo, um caminho de uma consciência, de encontrar-se consigo mesmo. E eu até ousaria dizer, talvez em concordância com Nietzsche, mas talvez não, acredito que sim, de uma união entre o seu ser, o seu pensar, o seu sentir, como alguma coisa íntegra ou integral, integrada, inteira. Tá? Íntegro ou integral remete ao inteiro, que é uma pessoa que vai agir de acordo com as suas convicções. E essas convicções só podem ser mantidas sobre valores. Suas convicções e tal, a partir de certos valores que você acredita. Tá? E aí o herói não teme perecer, porque sabe que pode perecer. Não quer dizer que ele não tenha... Não quer dizer que, assim, a valentia, vamos dizer assim, está muito mais no enfrentamento desse medo mesmo, sabe? Porque o perecer é inevitável, de certa maneira. O perecer ele é conhecido, ele é sabido. O que eu faço diante desse perecer que também é inevitável? Eu vou perecer, mas eu pereço diante, pelo menos, dos valores corretos, porque eu vou perecer de qualquer maneira. Mas é assim que eu vivo e quando eu decido como eu vivo, eu decido também como eu morro. Isso é um pouco mais filosófico, né? Mas assim, é o que acontece com o Dr. O'Malley e com o Dr. Julian Bales. Quando eles enfrentam ali a NFL, eles estão enfrentando a si mesmos, estão agindo de acordo com as suas convicções. Eles precisam enfrentar os seus próprios medos, enfrentar as coisas que eles supõem que vão passar, ou se abrir para enfrentar, seja o que for, porque nenhum dos dois foge da raia, e nem o chefe também dele, só que ele não é tão participativo assim, mas ele também não foge. E é um pouco disso aí, sabe? Eu vou em frente, eu vou seguir minhas convicções, e é uma questão assim de você ter fé. Você não vê o que vai acontecer. A fé, ela é cega, né? É um lançar-se diante de uma situação. Você se lança ali, você não sabe o que vai acontecer, tá? Então é um pouco disso, assim.
E aí, você, diante da vida, né, nisso que você está diante do bem, do mal, da mentira, se lança, tem medo e tal, ainda tem, né, você não sai imune, você tem que se cuidar, mas ao mesmo tempo não há como você não perecer de certa maneira, e você vai encontrar outras pessoas que podem precisar de você, podem te usar, que vão ter uma relação com você, que você ainda, né, vai se cuidar diante disso e das pessoas também. Então, por exemplo, tem gente que te usa, por assim dizer, sem necessariamente estar com más intenções. Que aí é o caso do padre. O padre vai lá, preciso de você e tal, poxa, tem uma moça aqui né, que precisa e tal. Ali para fazer meio que uma obra ali e tal, talvez com uma certa maldade, ele vai lá e apela para a vaidade do Toromalo e tal, para apresentar ali a moça, para ele cuidar ali dela, oferecer um lar para ela e tal. Então ele, de certa maneira, ele usa e tal, mas ele não é inimigo, não é necessariamente uma má intenção. A intenção ali, em princípio, né, é de abrigar aquela moça e talvez até, eu acredito que havia uma maldade de unir os dois. A própria mulher também. No caso daí a mulher, tem gente que precisa de você. E não necessariamente vai te usar, mas precisa de você. É o caso dela, quando ela estava ali desamparada. O próprio Dr. Julian Bales, que estava lidando com a questão sua, né, de consciência. Aquele cenário foi favorável para que ele pudesse justamente se haver com as suas questões. Então ele precisava do Dr. Omalo ali, né, e se juntou, se aliou a ele. Né? Que essas pessoas depois podem acabar se unindo a você nesse caso. Então nem todo mundo que te usa ou que precisa de você necessariamente é mal. Aí você vai também entendendo isso, né, nas relações, que as pessoas têm os próprios problemas e tal. E tem gente que vai te usar com mais intenções mesmo, né? Que daí seria mais assim o comitê do esporte, no caso do filme, né? Que te usa, convoca você, mas não deixa você falar, convoca para saber o que você quer, faz você ir lá à toa, sabe? Aí tem, né? Tem gente, tem organizações que vão estar te usando só e pronto, como se você fosse descartável, como se você não fosse nada, que vão te tratar mal de fato, né? Então, aí cabe a você saber justamente como lidar com cada um.